O lobby foi admitido pelo Ministério do Trabalho como uma atividade profissional e agora faz parte do cadastro oficial das ocupações legalmente reconhecidas. Apesar disso, a profissão de lobista segue sem ter uma regulamentação específica. Um projeto para normatizar o lobby está há 10 anos esperando para ser votado no Congresso. Nesta sala da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, os estudantes aprendem a fazer lobby. No Brasil, a atividade ganhou conotação negativa depois de aparecer relacionada a escândalos de corrupção e tráfico de influência. Um dos casos mais famosos foi o da Petrobras, onde os chamados lobistas intermediavam pagamentos de propinas milionárias para diretores da estatal e políticos. Agora, o lobby foi reconhecido pelo Ministério do Trabalho como profissão e classificada como defensor de interesses, de relações institucionais e governamentais. A novidade foi bem recebida pelos alunos. Quanto mais profissionais levando as suas informações a partir dos seus interesses, mais legítima e mais democrática vai ser a decisão desse tomador. A gente tem que entender que lobby é defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar uma decisão. Todos nós, todo ser humano tem um interesse. E a gente defende, não defende esse interesse? O lobista não tem uma formação específica. Ele é um profissional que tem muitas informações da empresa ou do setor em que atua e usa os dados junto ao poder público em busca de oportunidades. Em democracias já consolidadas, como a norte-americana, por exemplo, a regulamentação da atividade existe desde a década de 40. No Brasil, a profissão foi reconhecida, mas ainda não foi normatizada. Quando o representante da indústria farmacêutica vai a uma clínica dentária ou a um hospital para apresentar os produtos, ele está fazendo lobby. Um projeto para regular a atividade aguarda há mais de 10 anos para ser votado no Congresso, ainda sem previsão para entrar em pauta. A regulamentação deve trazer mais transparência à carreira. Então, quando essa regulamentação não existe, essas relações podem acontecer, mas nós não sabemos exatamente o que está sendo falado, o que está sendo negociado. Então, quando se regulamenta, passa a haver uma série de obrigações, uma série de coisas que se pode fazer e que se não pode e que não se pode fazer. Como colocou aí, a gente não sabe exatamente o que se pode fazer, o que não se pode fazer, porque não há uma regulamentação. Será isso é o que explica não ter uma regulamentação, é o que explica tudo que nós assistimos nos últimos tempos? Não, é que precisa separar uma coisa de outra. Uma coisa é o petrolão, outra coisa é lobby. São coisas totalmente diferentes. O petrolão, o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, é patrocinado por um partido político. Isso é uma coisa. Uma organização criminosa travestida em partido político, cujo chefe logo vai para a cadeia, né? De acordo com a decisão da 8ª turma do TRF da 4ª região, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, o criminoso de São Bernardo do Campo. Isso é uma coisa. Lobby é outra coisa. Lobby, por exemplo, o DIAP. O que é o DIAP que existe lá em Brasília? É um lobby. É ilegítimo? Não, é legítimo. Acompanha o trabalho parlamentar e publica o que os deputados e senadores votaram de acordo com o interesse dos sindicatos ou contra o interesse dos sindicatos, segundo a avaliação do DIAP. Isso é ilegítimo? Não. Então, isso existe em outras democracias. Foi citado o exemplo dos Estados Unidos. Você tem uma coisa regulamentada, aquele é um lobby dos sindicatos, esse hipoteticamente da indústria farmacêutica, esse é disso, esse daquilo, esse de grupos indígenas. Como existem lobbies informais. O Congresso Nacional diariamente recebe comissões de pessoas que têm interesse, de grupos empresariais, de trabalhadores, não importa de que seja, que vai conversar com os parlamentares. Isso faz parte da democracia. O parlamentar que quiser recebê-los, recebe. O senador, o deputado é o senador. Outra coisa é entender lobby como suborno. Não é isso. Vamos deixar claro. Suborno é uma coisa, um grupo de pressão organizado de forma legítima, transparente, é outra. E esse projeto justamente regulamenta essa ação transparente, organizada, de um grupo, como existe em todas as democracias, como tem no Brasil hoje. Só que isso não é formalizado. Tanto que do lado de trabalhadores, como de empresários e de outros interesses da sociedade. Regulamentar vai tornar mais transparente, então? Olha, o que tem que ser em vista, seja com a profissão regulamentada, ou seja, nessa fase onde há um registro para exercício da atividade, o que fica proibido fazer nessa atividade? Não usar tráfico de influência, não usar da propina, da corrupção,
não usar de presentes e vantagens, viagens, para conseguir apoio para aquele interesse social que aquele grupo, mais tarde chamado de lobby, hoje também pode ser chamado, embora não esteja regulamentado, esses lobistas têm que obedecer regras que têm como base estas restrições. Porque se vier a lei, e se a lei, mesmo que exista, e nessa lei esteja contemplado o que é proibido ou não, e isso não for obedecido, não vai mudar nada. Por quê? Por que até hoje não se aprovou o lobby? Porque era muito mais interessante para os interesses econômicos, entre aspas, atuar na clandestinidade, corrompendo, subornando e conseguindo a famosa expressão jaboti. Né? O que é um jaboti, que todo mundo fala jaboti? Jaboti é quando tem um projeto de lei que trata de um assunto e de repente vem lá uma emendazinha que trata de um outro assunto. Por exemplo, está se falando de meio ambiente e vem uma legislação que fala de saúde pública, que é um artigozinho lá que o lobista enfiou mediante a influência, o tráfico, o presente, o dinheiro, a corrupção. Isso que ficou chamado vulgarmente de jaboti. Então, nós temos que evitar que essas atividades, junto ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, especialmente, que essas atividades sejam caracterizadas por uma conduta reta. Que as pessoas não possam exercer atividades que possam ser puníveis. O Jacinto Paulo, ele diz, lobista é uma profissão digna como qualquer outra, tem que regulamentar já. E o Consumilha também diz, finalmente vai ter controle do lobby. Qual que é o impacto do lobby hoje nas esferas do poder? Não, o lobby, essa pressão legítima que eu disse, um grupo vai, visita o deputado, o senador, no caso do Congresso Nacional, e ele representa o interesse X, Y, Z, e de toda a sociedade. Não é de um grupo empresarial que quer subornar o deputado. Lobby não é suborno. Lobby é a apresentação da sua demanda junto ao deputado em relação, por exemplo, a um projeto que está tramitando e que interessa aquele grupo especificamente. Isso ocorre em todas as democracias. No Brasil ocorre, só de forma informal. Por exemplo, a questão das reservas indígenas. Tem os grupos pró e os grupos contra. Eles se manifestam no Congresso Nacional. A questão dos quilombolas. Se eu pegar casos mais quentes e polêmicos e tal. Tem a questão da legislação trabalhista. Quantas vezes vocês já não viram cartazes dizendo assim, não votem traidores da classe trabalhadora? É um lobby. É legítimo? É legítimo. Ele está defendendo um interesse, que é uma fração da sociedade. A gente tem que entender que a democracia, o que é um partido? É parte. Né? O lobby representa um fragmento daquela sociedade organizado, transparente, deve ter registro, certamente, a lei deve prever isso, um registro daquilo e é um acompanhamento, isso é absolutamente legítimo. O Petrolão, esses outros escândalos, isso é uma outra história que não tem nada a ver com lobby, isso tem a ver com corrupção. Nos Estados Unidos, só para terminar, só para completar, só no Senado americano tem 11 mil lobistas cadastrados, no Senado americano. As claras atuam. Representam interesses, consolidados ou não consolidados, buscam mudanças na legislação, tudo isso às claras. Agora, aqui no Brasil, nós temos que ter atividade às claras. Hoje, nós vamos ter... existe uma entidade chamada Classificação Brasileira de Ocupações. É com base nesse CBO que vão ser registrados os atuais lobistas. Já existem nessa entidade, abrigados lá, 80 lobistas reconhecidos, autorizados para funcionar, de um total de 2.685 atividades a serem desenvolvidas lá. Enfim, esperamos que isso possa evoluir e possa contribuir muito para que nós tenhamos um processo de governo, um processo legislativo decente.